Boa noite, irmãos. Nós vamos dar início ao estudo bíblico de hoje e nós vamos iniciar cantando o hino 362. O hino 362 é um hino que nós vamos falar hoje sobre aborto, e o hino 362 é um hino que, entre outras coisas, diz que a vida da criança, brincar ou estudar, é para a glória de Deus, né? Deus fez o ser humano, inclusive as crianças, para que esteja glorificando a Ele, né? Através da sua infância. Nós vamos cantar o hino 362. Céu resplendente, sol clara luz, quero viver tão somente brilhando com Jesus, brilhando, brilhando aos Deus, brilhando por meu Jesus, uma vida exaltá-lo, mas como estudar, quero também imitá-lo, em casa e no brincar, brilhando, brilhando ao Senhor. Brilhando, brilhando, brilhando com meu Jesus, amor por muita gente, assim quer Jesus, em rosto alegre e contente, brilhando com a luz, brilhando, Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver, brilhando, brilhando, brilhando aos luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Amém. Eu peço que nosso irmão presbítero Fernando esteja orando, no sentido de que Deus esteja nos iluminando nessa noite através da sua palavra. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que experiência cada um de nós, para que nós tivéssemos essa oportunidade de estar aqui na sua casa, para ouvir um pouco mais da sua palavra, aprender contigo. Pedimos que o Senhor venha abençoar o teu servo, o presbítero Ricardo, conduza, Pai, com o teu Santo Espírito, para que ele não venha falar dele mesmo, mas que ele seja iluminado e inspirado pelo teu Santo Espírito. Fala nos nossos corações, nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Bom, irmãos, conforme já anunciado, né, na semana passada, então até aqui a gente viu os princípios éticos, né, as linhas, né, de ética, e então hoje nós vamos entrar já, né, em das questões éticas aí do nosso tempo. E a gente vai começar aí por um tema aí, seguindo a ordem do livro,
do livro Ética Cristã do Norman Geisler, um tema que é sempre recorrente, é um tema polêmico até mesmo entre os cristãos, que é o aborto. Então hoje a gente vai iniciar, eu não vou conseguir concluir hoje, então nós temos, a proposta aí é de nós respondermos essa pergunta que está aí no slide inicial. Então nós temos 3 abordagens antes de tratarmos da questão do aborto. A gente tem que pensar que existem 3 tipos de abordagens, existem 3 abordagens. Então a questão é, uma criança que ainda não nasceu se encaixa em qual dessas categorias? Subhumano, humano em potencial ou plenamente humano? Então nós vamos tratar dos primeiros 2 e na semana que vem, né, o pastor me permite aí, vou tomar mais uma quinta-feira para a gente entrar com calma no terceiro. Então vamos lá. Então, aqui só citando aqui, né, a nossa fonte, né, o livro Ética Cristã do Norman Geisler. Então, como eu disse, existem 3 abordagens. Então, de todas as questões morais, as mais urgentes são as que envolvem vida e morte. Então, a gente vai ver aqui, estudando até outras questões éticas, a gente vai ver que as mais urgentes são aquelas que lidam com a vida, né, com a vida e a morte. E existem 3 posições básicas sobre o aborto, baseadas na condição humana do nascituro. Então, o nascituro, ou seja, aquele que ainda não nasceu, ele pode... existem 3 hipóteses que a gente pode levantar para defender ou não o aborto. Então, a gente pode assumir que o nascituro, ele é... Vamos ver da direita para a esquerda. Primeiro, que ele é subhumano, ou seja, ele não chega a ser um humano de fato. Então, vamos considerar que o feto ele ainda não é um humano de fato. Quais são as implicações disso? Então, esse é um quadro resumo, né, do que nós vamos ver aqui. Então, o aborto, como fica se eu considerar que o feto é um subhumano? Como fica a questão do aborto? Então, a gente vai ver aqui que o aborto, considerando que o feto é subhumano, o aborto pode ser feito a qualquer momento. Olha, se ele não é humano, então não é para que se preocupar, eu posso fazer o aborto a qualquer momento. E qual é o fundamento, né? Como é que fica aí o fundamento? Qual é o fundamento disso? A qualidade de vida. A qualidade de vida de quem? A qualidade de vida, evidentemente, né, da mãe. E quais são os direitos da mãe? Privacidade acima da vida. Aí nós temos a segunda abordagem. Vamos assumir que o humano, que o feto é um humano em potencial. Ele não chega a ser um humano de fato. Ele também não é um subhumano, mas ele é um humano em potencial, que dependendo da fase em que ele se encontra de desenvolvimento, ele é um humano ou não. Então, como é que fica isso? Um humano em potencial, como é que fica a questão do aborto? Algumas vezes é aprovado, algumas não. Sobre que fundamento? Surgimento da vida. Direitos da mãe, combinação de direitos. E por último, que é o que a gente vai ver na próxima semana, vamos considerar que o feto é plenamente humano. Então, como fica? O aborto? Nunca. Se o feto é plenamente humano, então o aborto nunca pode ser feito, nunca deve ser feito. Qual o fundamento? A santidade de vida. Esse é o fundamento dessa abordagem. E direitos da mãe, a vida acima da privacidade, que é o contrário do subhumano, que considera a privacidade acima da vida. Mas vamos entrar então na primeira abordagem. Então a primeira abordagem é essa: aborto
a qualquer tempo. Qualquer hora é hora de fazer um aborto, afinal, há uma crença de que o feto é um sub-humano, ele não é um humano de fato, ele é um sub-humano. Se ele é um sub-humano, posso fazer o aborto a qualquer momento. Então nós vamos fazer assim, o livro ele aborda, o livro faz assim, o Norman Geisler, ele traz as abordagens bíblicas, ele traz as abordagens não bíblicas, depois ele refuta umas abordagens bíblicas ou não, e refuta ou não as abordagens não bíblicas. Para quem está lendo o livro, que pode ir lá voltar uma página, isso é prático, né? Mas para o nosso propósito aqui, então eu vou procurar facilitar e já vou falar das abordagens e já vou procurar aqui responder. Então, existe aí um argumento bíblico de que não existe vida antes da respiração. Não existe vida antes da respiração, né? E quem defende isso, defende com base em quais textos bíblicos? Então nós temos aqui, né? Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quem usa a Bíblia para defender esse princípio, né, de que não existe vida antes da respiração, um dos textos que ele usa é esse daí, né, o de Gênesis 2:7, quando Deus sopra o fôlego de vida no homem. Então ele argumenta com base nesse texto que antes o homem não tinha vida. O homem passou a ter vida porque passou a respirar. Então é usado esse princípio para defender que o feto, como ele só começa a respirar depois que ele nasce, e se eu considerar que o feto ele só é um ser humano quando ele começa a respirar, então antes ele não é um ser humano. Olha só, tem um outro texto que é Jó 34, 14 e 15, e diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, use esse texto também para, de forma até um pouco forçada, defender que sem respiração não há vida, ou seja, se não há vida, não há um ser humano. Isaías 57,16 afirma o seguinte: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Então, citando aí esses 3 versículos que o Norman Geisler ele traz como defesa daqueles que dizem que a respiração, que é a característica da vida, que se a respiração, a pessoa não está vivendo. Ou seja, se o feto só começa a respirar depois que nasce, então antes ele é um sub-humano, de acordo com essa linha de pensamento. Então vamos lá. Como é que fica isso? Então, o que a gente precisa considerar é o seguinte: seres humanos continuam a existir em outro reino depois de terem parado de respirar. Então, nós temos aí esses textos, e um deles é aquele em que Paulo diz que ele manifesta o seu desejo de estar com Cristo, diz que o morrer é lucro, e estar com Cristo, ele manifesta o desejo de estar com Cristo. Ou seja, o que acontece depois que a gente morre? A gente não deixa de respirar? E depois de deixarmos de respirar, que estamos com Cristo, não continuamos humanos? Continuamos a ser seres humanos, embora estejamos habitando em um outro reino. Esses outros textos também vão dizer a mesma coisa. Os textos que mencionam fôlego, eles não estão falando,
Na verdade, eles não estão falando, não estão se referindo ao início da vida, mas eles estão se referindo ao nascimento, que é a vida, né, a vida humana que é observável. Né? Um outro texto também que é interessante a gente lembrar é quando Maria, né, já grávida do Senhor, visita Isabel, que está grávida de quem? De João Batista. E aí o que acontece? O que acontece quando Maria chega? Ele se mexe. Como é que pode alguém que não é humano, alguém que é sub-humano, alguém que ainda não tem vida, que ainda não recebeu, né? Ainda não está respirando, e que ainda não é humano, é um sub-humano, segundo o entender dessas pessoas, como é que ela pode pular e reagir à presença do Senhor, pular, né, de alegria? Então também aí cai também por esta razão esse argumento. Aí nós temos também, olha só, nascituros não passam de mortos, segundo alguns defendem, pasmem, com respaldo que eles entendem ser bíblico. Né? Então, por exemplo, Eclesiastes 6, de 3 a 5, vai dizer o seguinte: se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Olha só, vamos parar por um momento aqui. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que está sendo dito aqui em Eclesiastes. Que se alguém gerar 100 filhos, viver por muitos anos, né? E mesmo assim ele não se fartar do bem, né? Não se sentir ali feliz, e além disso não tiver sepultura, digo que ele diz que um aborto é mais feliz do que essa pessoa. Continuando, pois de balde vem o aborto, e em trevas se sai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Então, eles usam esse texto para defender, né, que alguém que ainda não nasceu, né, são mortos que ainda não vieram à vida, né, com base nesse texto. Né, porque alguém que gerou 100 filhos, viveu muitos anos, a sua alma não se farta do bem. Olha, antes ele não tivesse nascido, né? Antes ele não tivesse vivido, antes ele fosse igual a um aborto, que não é um humano, é uma coisa. É essa a linha de raciocínio de quem usa esse texto para defender que nascituros não passam de mortos. Só que esse texto ele está apenas dizendo que as pessoas que não estão neste mundo, né, elas não podem aproveitar as oportunidades. Certo? Não quer dizer que um aborto ele não viveu até então. Está dizendo que não teve oportunidade, um aborto não teve oportunidade de aproveitar as oportunidades. Esse é o objetivo desse texto. Se a falta de conhecimento, né, que é o que está sendo salientado aqui, né, não viu o sol, nada conhece, e se a falta de conhecimento caracteriza um sub-humano, então todas as pessoas que são ignorantes, né, pessoas que não têm conhecimento, elas são sub-humanas. E aqueles que possuem educação, né, um mínimo de educação ou uma educação superior, né, uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, são mais humanos do que outros. Então isso também não pode ser entendido assim. Então, a gente viu aqui alguns argumentos bíblicos que os irmãos viram que não são muitos, né? Não são muitos. E agora a gente vai ver os argumentos extra-bíblicos, aqueles argumentos que não estão na Bíblia, que as pessoas buscam fora da Bíblia. Olha só,
Então, um argumento é o seguinte, que a autoconsciência é necessária para caracterizar o ser humano. Uma pessoa é ser humana, né? Uma pessoa é um ser humano quando ele tem a autoconsciência, ou seja, ele tem consciência da própria vida, da própria existência, né? Penso, logo existo, né? Se o ser ele tem, né? Se alguém tem a consciência da sua própria existência, né? Então ele é de fato humano. Se ele não tem essa consciência, então ele é um sub-humano. Então, no caso, o feto, como ele não tem consciência da sua própria existência, então ele seria considerado, né, de acordo com alguns, como um sub-humano. Só que olha só, e pensa como é que fica pessoas em sono profundo, né, ou pessoas que estão em coma, que estão com essa autoconsciência temporariamente suspensa. Como é que fica isso, né? Pessoas em sono profundo ou coma deixam de ser humanos temporariamente? Olha só, né? Então, às vezes a gente vê assim, um argumento não bíblico. No começo você pode até pensar assim, poxa, mas olha, parece que eu acho que a pessoa tem razão, faz sentido o que a pessoa está falando. Mas aí você começa a analisar as implicações do que a pessoa está afirmando, aí você vê que é um argumento totalmente furado. Olha só, crianças adquirem autoconsciência apenas com 1 ano e meio de idade. Uma criança, depois que nasce, só com 1 ano e meio de idade, isso é comprovado cientificamente, só com 1 ano e meio de idade, ela tem consciência da sua própria existência. Então quer dizer que até 1 ano e meio de idade, depois que nasceu, ela é um sub-humano? A gente sabe que não, né? Então aí você vai querer afirmar isso para o feto, você vai ter que continuar afirmando isso até 1 ano e meio de idade. Olha que complicado, né? Um outro argumento não bíblico é a da dependência física. Então se afirma que o embrião é apenas uma extensão de sua mãe. Um embrião não tem vida, um embrião não é humano, um embrião está ali dentro da mãe e ele é apenas uma extensão, né? É uma extensão da mãe, é como se fosse um órgão interno da mãe, né? Mas ela é temporário ali. Afirmam, né, essas pessoas que defendem que há apenas uma dependência física. Mas olha só, vamos falar de ciência. Um feto, assim que ele é concebido, né, assim que ele é ali, né, ali o encontro do espermatozoide, né, com o óvulo, né, quando começa ali o processo, né, do desenvolvimento do feto, de imediato nós sabemos que existe gênero, já é comprovado cientificamente que esse feto ele já possui um gênero próprio e que pouco mais da metade é masculino. Olha só, se um feto é apenas uma extensão do corpo da mãe, como é que a gente explica que de imediato, assim que ele é concebido, ele pode ser um homem, ou seja, pode ser do sexo totalmente oposto da mãe? E como é que ele é só uma extensão da mãe? Não para por aí. Com 40 dias, o feto possui as suas próprias ondas cerebrais. Existem as ondas cerebrais da mãe, existem as ondas cerebrais do feto. Olha, né, como é maravilhosa aí a criação de Deus. Como Deus, né, como é que Deus nos fez, né? Olha só, 40 dias nós temos 40 dias de concepção. Não é de nascimento, não. De concepção, nós já temos as nossas próprias ondas cerebrais, independente da mãe. Como é que alguém pode dizer que um feto é só uma extensão da mãe? Em poucas semanas, o feto tem o seu próprio tipo sanguíneo, né?
tem o seu próprio tipo sanguíneo, independente do tipo sanguíneo da mãe, né? Não importa o tipo sanguíneo da mãe, ele pode ter o seu próprio tipo sanguíneo, com 40 dias, com poucas semanas de desenvolvimento, e as suas próprias impressões digitais. Hoje em dia a gente usa impressão digital, né? Usa biometria, né? Para tanta coisa, porque entendem que a nossa impressão digital, né? É algo que nos identifica. E o feto já tem as suas impressões digitais em poucas semanas. Então, como dizer que um feto é apenas uma extensão do corpo da mãe? Outro argumento também é a segurança da mãe. A legalização do aborto não impediu a morte de milhares de mulheres. Então, olha só. Então, alguns defendem o seguinte: não, o aborto ele precisa ser permitido para que a gente possa assegurar, né, a vida, a saúde da mãe, né? Alegando que a legalização do aborto poderia salvar vidas, né? Mas já foi comprovado que a legalização do aborto, onde já foi legalizado o aborto, a legalização do aborto, ela não impediu a morte de milhares de mulheres. Pelo contrário, ela causou a morte de milhares de bebês. A quantidade de bebês que morreu não justifica a pouquíssima quantidade de mães que estiveram em perigo durante a gestação, né? A suposta gestação de risco, né? Que optaram aí pelo aborto. O outro argumento também é o direito de autonomia da mãe sobre o corpo. Aquela frase que as mulheres falam: meu corpo, minhas regras, né? O corpo é meu, eu que decido o que eu faço com o meu corpo, né? Meu corpo, minhas regras. Só que o direito à vida, ela tem prioridade sobre o direito sobre o próprio corpo, ou não? Então, o direito à vida, ela é superior ao direito de fazer o que eu quero com o meu corpo. Por quê? Então, quando se fala de autonomia sobre o próprio corpo, geralmente quem defende isso vai defender que o feto ele é um intruso no corpo da mãe. Só que um detalhe, né? O bebê, ele é um intruso, mas é um intruso que não vai sobreviver fora do corpo da mãe. Então tem gente que chega a comparar assim: não, um feto, ele é uma criança um feto indesejado, é como alguém que entrou na minha casa e está usurpando ali da geladeira, está abrindo a geladeira, está ligando a televisão. É uma pessoa que não deveria estar ali. E é uma comparação totalmente absurda, porque alguém que entra na nossa casa, ela está fazendo isso conscientemente. Alguém que está usando as nossas coisas em casa e está lá de intruso, está fazendo isso conscientemente. E se ela sair dali, ela continua a sobreviver. Só que no caso do bebê, o bebê é um intruso, mas é um intruso que ela não vai sobreviver fora do corpo da mãe. Então é uma comparação muito grosseira. E o Norman Geisler, ele faz essa comparação, né, como um bebê abandonado na garagem. Pega um bebê e abandona ele na garagem, ele vai morrer, porque ele é dependente. O aborto como prevenção de abuso e negligência. Então alguns vão dizer assim: não, mas o aborto, ele é benéfico para a criança. Olha só, porque se essa criança nasce, como ela é indesejada, ela vai sofrer negligência e ela pode sofrer até abuso. Né? A gente vê aí, né, quantos casos, a gente assiste o jornal, a gente vê quantos casos aí de crianças que são abusadas, né, pelos adultos. Adultos que, a uma certa idade, acabam confessando que foram abusados na infância. A gente vê isso todo dia, né?
Então aí usam isso como argumento para dizer que o aborto é uma prevenção contra esse tipo de coisa que acontece na sociedade. Só que é um argumento perigoso e é um argumento falho. Por quê? O aborto, né, que supostamente seria uma saída para evitar o abuso, é o pior dos abusos. É a forma de abuso mais perversa que tem. E as pesquisas, existem pesquisas que revelam que a maioria das crianças abusadas, elas eram desejadas. A gente sabe que, na verdade, a verdade é o contrário. Quando a pessoa fala assim, que ela foi abusada, ninguém diz, eu era abusada porque não gostavam de mim. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, gostava até demais. E por isso não eram abusados. Então esse argumento também ele acaba sendo um argumento totalmente furado. Outro argumento é o argumento da malformação. Mas se a criança vai nascer com algum defeito, estamos falando aqui de defeito físico, mas poderia ser até mesmo uma deficiência não física, mas intelectual, né? Mas vamos falar da física. Então, alguns defendem que para privar a criança das dificuldades que ela vai ter durante a vida por causa da sua deficiência física, é melhor abortar. Não deixa a criança sofrer, aborta. Também é um argumento furado. Por quê? Não são os portadores de deficiência física, nem seus pais que querem o aborto. Alguém aqui já viu algum deficiente físico dizer assim, olha, eu queria que a minha mãe, eu queria morrer, eu queria que minha mãe não tivesse, eu queria não ter nascido. A não ser que a pessoa esteja num estado assim de depressão, passando por alguma dificuldade, que é um outro caso. Mas a pessoa em sã consciência, ela não vai dizer assim, não, eu concordo que crianças com deficiência, elas têm que ser abortadas mesmo, porque eu mesmo não queria estar aqui. Pelo contrário, a gente vê aí pessoas com deficiência física, tanto pessoa com deficiência física aí com amor à vida. Porque na realidade a grande maioria dos casos mostra tanto a criança que nasce com uma deficiência, quanto os pais lutando a vida toda para dar uma vida melhor. Exatamente. Esse é outro ponto que ia tocar, né? Porque olha só, nem os seus pais, você não vê nenhum pai falando assim, olha, o meu filho tem esse problema e eu me arrependo, né? Você não vê uma mãe falando assim, olha, se meu filho tem essa deficiência física, ela não anda, ela não tem braço, ela não tem uma perna, sei lá, tem alguma deficiência física, e se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria ela. Você não vê pai e mãe falando isso, muito como o pastor está dizendo, muito pelo contrário, você vê mãe e pai dando a vida para os seus filhos. Né, enfrentando todas as dificuldades, aí vem, né? Aí vem alguém e fala assim, não, mas o aborto é bom, é benéfico para uma criança que vai nascer com malformação, né? Então, geralmente quem diz isso não é nem uma pessoa com uma formação, uma pessoa com deficiência física, e nem muito menos é um pai ou uma mãe de uma pessoa assim. Aí tem também o direito à privacidade da mãe, né? Aliás, esse é em resumo, esse é o principal argumento de defesa, né? Resumindo os outros aí, para a gente parar para pensar, todos os outros lidam, de certa forma, também com a privacidade da mãe. A privacidade só faz sentido se o embrião for um ser humano. Por que isso? O que é a privacidade? Hoje em dia a gente fala muito em privacidade, não é isso? Por exemplo, o pastor está ali me filmando, né? Está acabando com minha privacidade.
Estou brincando, né? Mas hoje em dia a gente vive em tempos em que a gente é filmado o tempo todo, né? A gente é observado o tempo todo e não temos privacidade. O que é privacidade? Ou o que é falta de privacidade? A falta de privacidade não é quando alguém invade o nosso limite, ou melhor, extrapola, né, o limite dela e entra no nosso. Não é isso que é privacidade. Logo, privacidade, quando eu falo de privacidade, eu estou considerando que existem pelo menos 2 seres humanos. Se eu estou falando de privacidade em relação ao feto, então eu estou assumindo que o feto é humano e não sub-humano. Eu não perco a privacidade porque tem um sub-humano dentro de mim, né? Se eu fosse uma mãe. Eu não vou dizer, eu estou sentindo falta de privacidade, porque tem um ser dentro. Então tem um ser humano aí. Não, não é ser humano. Opa, peraí. Você acabou de falar de invasão de privacidade? Nós não temos o direito de matar alguém pela nossa privacidade. Não existe, né? Ninguém pode se achar no direito, né, de matar alguém em nome da sua privacidade. A vida vale mais que a privacidade. Abortar é bem diferente de tirar alguém de dentro do nosso lar, isso eu já falei, né? Então não pode ser comparado a alguém que está no nosso lar, né? É uma comparação totalmente absurda. O intruso, né, entre aspas, que seria o feto, foi convidado sim, né? Ele é intruso, entre aspas, porque na verdade ele foi convidado. Como é que ele foi convidado? Pelo ato sexual. Ninguém pode dizer, poxa, eu não sabia que, né? Eu não sabia que o ato sexual engravidava. Ninguém pode dizer isso, né? Alguém, né? De sã consciência. Logo, não existe gravidez indesejada, a não ser, lógico, por estupro. Tranquilo até aqui, irmãos? Então essa é a primeira linha de pessoas que tentam defender com a Bíblia ou sem a Bíblia mesmo, tentam defender de que o feto, ele não é um humano, ele é um sub-humano. Ele não é humano ainda. Aí existe uma outra linha que... Aliás, deixa eu terminar aqui, né? Ainda tem aqui mais alguns argumentos aqui a favor de que fetos são sub-humanos. Estupro, né? Esse também é um outro argumento muito comum. Mas no caso do estupro, a gente precisa punir o estuprador e não cometer um erro ainda, né? Mais um erro e ainda pior, né? O aborto não resolve a questão do estupro. Ela adiciona outro mal a esse. Então, a mulher já foi estuprada, já houve ali, né, uma agressão, e aí a mulher vai lá e faz uma outra agressão, que é eliminar uma vida, né? Uma questão muito interessante, muito importante, né, é que se uma vítima de estupro ela recebeu um tratamento médico imediato, a concepção ela pode ser evitada. Então, uma mulher foi estuprada, então se ela receber tratamento médico, o atendimento médico imediato, aquela concepção ela pode ser evitada. E já é comprovado que poucas gravidezes acontecem como consequência do estupro. Então, usar isso como argumento também é algo grosseiro, porque a quantidade de casos é muito pequena. Um outro argumento aí é que a sociedade, o que determina como uma vida começa é a sociedade. Quando a sociedade acolhe a pessoa, aí é que começa a vida. Só que a gente sabe que isso não é verdade, porque uma criança, né, dependendo da cultura, né, a criança,
a vida ela é celebrada de formas e em períodos diferentes. Né? Diferentes religiões usam diferentes eventos em diferentes circunstâncias para inserir o indivíduo na sociedade. Né? Então, por exemplo, o judaísmo tem o bar mitzvah, né? Nós temos o batismo infantil, né? Então cada religião tem um costume diferente de inserir a criança na sociedade. Agora dizer que a criança só passa a ser humana a partir desse momento também é muito grosseiro, porque isso, dependendo da cultura da região, isso pode acontecer em momentos diferentes. Agora, existem também culturas, né, culturas orientais, que já começam a celebrar a vida na hora da concepção. A hora que a mulher sabe que ela está grávida, já começam a comemorar, já começam a celebrar uma vida que se inicia. Então veja que essa questão de a sociedade que define, também é totalmente equivocado. Porque dependendo da sociedade, isso vai acontecer de formas e em momentos diferentes. Tem também a questão que acontece bastante com várias mulheres, acontece a questão do aborto espontâneo. E é um sofrimento muito grande, né? Às vezes, geralmente se dá no primeiro ou no segundo mês, e a mulher sofre muito, os pais sofrem muito, né? Algumas vezes até aconteceu com o meu irmão isso aí, e da segunda vez que a esposa dele ficou grávida, eles demoraram para falar, para ver se realmente iria ter a sequência, né? Mas foi um momento de muita dor para eles, né? E todas as pessoas que eu conheço que passaram por isso relatam isso como um momento de muita dor. Perderam uma criança, não foi, né? De festa, né? Como geralmente eles falam, era uma criança mesmo. E geralmente já tinha um nome, já tinha um amor, já tinha um carinho, você já falava com ela, né? Então você vê que na realidade o processo é bem diferente. Que é o contrário da celebração, né? Então o pastor, eu vou repetir porque como está gravando, né? Então quem está assistindo pode não estar ouvindo. Mas o pastor está dizendo que, ao contrário, estou falando que dependendo da cultura, da religião, a vida é celebrada já na concepção. E ele está lembrando bem que, às vezes, a mulher está com pouco tempo, semanas, às vezes semanas, né, de gravidez e por algum motivo acontece um aborto espontâneo, né? Um aborto que não foi planejado, aconteceu. E há uma profunda tristeza, quer dizer, é o caso contrário, né? Então, há uma alegria e há uma tristeza, né? Mesmo na nossa cultura existe uma tristeza quando uma gravidez se inicia e é interrompida por algum motivo. Agora sim, né? O aborto em casos específicos, a crença de que o feto é um humano em potencial. O que é em potencial? Né? Então, por exemplo, se eu estudo engenharia, eu sou um engenheiro em potencial. Eu sou um estudante, não sou um engenheiro, mas eu sou um engenheiro em potencial. Né? Então, isso quer dizer em potencial. Então, vamos ver alguns textos bíblicos que os defensores dessa linha aí usam para defender esse ponto de vista. Então, Êxodo 21, 22 a 23, diz o seguinte: se homens brigarem, olha só, se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Então usam esse texto para dizer o seguinte: olha, está falando aqui que se tiver um aborto, né? Se tiver um aborto, então isso vai causar uma indenização. Se uma mulher for ferida, né, e ela perder a criança, né, a criança nascer morta, porém sem maior dano. Sem maior dano à mãe, quer dizer, a criança morreu, mas a mãe não.
então é caso de indenização, né? Mas se houver dano grave, que seria supostamente, né, a mãe se machucou ou a mãe morreu, né, no caso a mãe morreu, né, então darás vida por vida. Então algumas pessoas defendem que esse texto está dizendo que um aborto tudo bem, porque não era humano mesmo. Então né, o marido vai lá e estipula uma indenização, está tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa com a mãe, aí é diferente. Aí vai se pagar a vida por vida. Mas olha só, essa palavra aqui, né? Quando a gente lê assim, aborte, é importante que a gente consulte o hebraico, né? Por que a gente consulta grego e hebraico? Para saber o que exatamente quem escreveu queria dizer. A palavra usada aqui, a palavra hebraica usada para criança sair, né? É yatsa, e ela significa dar à luz. Em outros textos bíblicos vai ser usada a mesma palavra, yatsa, para um nascimento normal, né? Então aqui, embora esteja escrito aborte, mas na verdade está falando da criança sair. E a palavra que designa aborto é sacola, que não é a palavra que é usada aqui, certo? Então aqui, na verdade, o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que se homens brigarem, ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes que determinarem. Mas se houver dano grave, esse dano grave aqui não é só o dano grave à mulher, né? Pode ser a criança também, né? Então darás vida por vida. Então, ao contrário do que alguns dizem, que esse texto seria usado para defender o aborto, na verdade, ele bem estudado, ele condena o aborto, porque diz que é uma vida. Alguém que é ferido no ventre da mãe, né? É uma vida que foi perdida. Então se dará vida por vida. Então assim, na verdade, a passagem defende que os nascituros têm o mesmo valor dos adultos. Tá? Salmo 51:5 diz assim: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, né? Então alguns defendem que, segundo esse texto, Davi era um pecador em potencial, né? Porque ele foi concebido em pecado, mas ele não era pecador de fato, é um pecador em potencial. Mas só seria um pecador real, como a gente sabe que depois foi, né? Quando fosse uma pessoa real. E nós sabemos que, nós aprendemos, né? Nós aprendemos, né, aqui na escola dominical, na classe de catecúmenos, né, a gente em teologia sistemática, que as escrituras defendem que nós somos pecadores desde a concepção, né? Logo, somos seres humanos desde a concepção, parte da humanidade decaída. Nós somos parte da humanidade decaída desde o momento que somos concebidos. Um outro texto, né? Salmo 139, 13 e de 15 a 16, supostamente descreveria um humano potencial sendo formado no ventre da mãe, né? Texto bastante conhecido que diz: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então alguns defendem que esse texto está simplesmente descrevendo um humano em potencial, né? Um humano sendo formado, sendo tecido, né? Deus está tecendo alguém ali
que mais tarde, não naquele momento, mas mais tarde, quando desenvolver mais, ele vai se tornar um ser humano. Mas olha só, vamos analisar com mais cuidado esse texto. Ele está dizendo que, olha, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e eu ainda não tinha forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Para que Deus vai escrever os dias no livro de alguém que ainda não é ninguém, né? Então Deus já nos ama desde a concepção. Deus nos reconhece como humanos desde a concepção e já escreve os nossos dias. Tá? Outra questão importante. Deixa eu voltar aqui. Não quer voltar. Mas uma outra questão que está lá no slide anterior, que é muito importante que a gente lembre, é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus não vai querer criar uma coisa que ainda não é humano, é um humano em potencial, a sua imagem e semelhança. Então é importante a gente entender isso, né? Deus não ia fazer isso, mas pelo contrário, Deus reconhece a nossa humanidade desde a nossa concepção e escreve todos os nossos dias. Aí nós temos aí argumentos não bíblicos. Vocês viram que os argumentos bíblicos já foram poucos, né? Agora os não bíblicos. Um argumento não bíblico é que a personalidade humana ela se desenvolve de forma gradual. Não, a personalidade ela se desenvolve de forma gradual. É verdade, não é? Não é verdade? A nossa personalidade não vai se desenvolvendo? Nossa personalidade ela se desenvolve conforme a gente vai convivendo com outras pessoas, a nossa personalidade vai se desenvolvendo. É verdade. Só que é importante a gente entender que personalidade que é formada pelo meio ambiente, né? A nossa personalidade é formada pelo nosso meio ambiente ou não? Às vezes a gente não vê assim uma criança assim muito nervosa, né? Aí você vai entender o lar que ela é criada, um lar totalmente conturbado, e aí você conclui, está explicado, né? Mas essa criança é assim ou assado, aí você vai ver a forma como os pais são, aí você vai ver o meio ambiente em que ela é criada e você vai concluir, ela é fruto desse ambiente. É uma criança boca suja, esquentada, aí você vai ver como são os pais e você, está explicado. Você vê uma outra criança calma, uma outra criança, né, comportada, uma criança que tem respeito pelos outros, tem respeito pelos adultos, e você vai ver a forma como uma criança é criada, e você, está explicado. Mas é importante a gente entender que a personalidade é diferente de pessoalidade. A personalidade é dada pelo meio. A pessoalidade, né, ou o reconhecimento de que nós somos pessoas, não é dado pelo meio ambiente. Ela é criada por Deus. Deus nos dá a pessoalidade. A personalidade é outra coisa. Se não, matar pessoas inconscientes seria certo, né? Então, se a pessoa não tem a oportunidade de formar a sua personalidade, né, porque de alguma forma ela não se relaciona com o meio ambiente, então matar pessoas inconscientes, pessoas que não desenvolvem a sua personalidade, seria certo. Então veja como é, né? Por isso que eu falo, alguns argumentos você olha assim e fala, olha, faz sentido. Começa a analisar as implicações. O desenvolvimento humano, outro argumento, né? O desenvolvimento humano está conectado ao desenvolvimento físico. O desenvolvimento humano está ligado diretamente, né, segundo as pessoas,
ao desenvolvimento físico. A gente sabe que não, né? É outro argumento também que facilmente cai por terra, porque a gente sabe que existem pessoas com corpo, pode haver evolução do corpo sem evolução da alma, né? Pode ter pessoas que são evoluídas só do corpo e da alma não, e o contrário também, né? Então uma coisa não necessariamente caminha com a outra. Uma outra coisa que as pessoas fazem é o seguinte, olha que interessante isso aqui. Isso aqui eu achei muito interessante a forma como ele abordou, né? O Geisler abordou. Então ele disse que tem pessoas que fazem analogia com outros tipos de vida. Nós somos vida, assim como uma planta é uma vida, né? Um outro animal é uma vida. Então ele tenta forçadamente fazer uma analogia, olha só. Então, os defensores dessa analogia, eles vão dizer o seguinte, que uma manga uma manga é uma mangueira em potencial. Uma manga, né, a fruta manga, ela não é uma mangueira. Uma manga é uma mangueira em potencial. Olha só, aí você pensa assim, faz sentido, né? Só que ele usa isso forçadamente para dizer assim, nós também, o feto não é humano, é humano em potencial. E ele tenta fazer uma analogia das duas coisas. Mas o Geisler, de forma muito, muito interessante, muito feliz, ele diz o seguinte, que segundo a botânica jamais vai fazer esse tipo de afirmação, de que uma manga não é uma mangueira. Então a botânica vai dizer o seguinte, cientificamente, ela vai dizer o seguinte, que uma manga é uma mangueira, ela está numa casca, né? E o que ela precisa uma manga precisa para se tornar uma mangueira? Só uma coisa, o plantio e a irrigação. Basta que você plante e irrigue a terra, mas todos os elementos que são necessários para que surja ali uma mangueira, está ali dentro daquela manga. Já pararam para pensar nisso? Não precisa vir nada externo para que a mangueira, né? A não ser água. Só água. A ação do sol, só isso. Mas não precisa ser adicionado nada na manga para que ela se torne uma mangueira. Logo, estão usando esse mesmo raciocínio, logo, o embrião não é um ser humano em potencial, ele é um ser humano. O embrião, para ser um ser humano, o que ele precisa? De mais nada, está tudo ali. O que precisa? Ele precisa de água, ar e alimento. Então, quando alguém tenta fazer essa analogia forçada, ele acaba tropeçando na sua própria analogia. Porque usando essa mesma comparação, se uma manga é uma mangueira, a diferença é que ela está numa casca, ela precisa ser só plantada e regada, né? O embrião também ele é um ser humano. O que precisa para ele se desenvolver? Apenas água, ar e alimento. E a gente vai parar por aqui, né? Então a gente viu aí as duas primeiras abordagens, a primeira dizendo que, afirmando que o feto não é um humano, ele é um sub-humano, portanto o aborto pode ser feito a qualquer momento, já que ele não é humano. O segundo diz que, dependendo das circunstâncias, o aborto pode ser feito, porque dependendo do estágio que está, afinal, o feto, né, o embrião, ele é um humano em potencial, ele não é um humano de fato desde o começo, mas ele é um humano em potencial, ele vai chegar lá, então dependendo da situação, o aborto pode ser feito. E na próxima semana a gente vai ver o terceiro, né, que diz que não, o feto, o embrião, ele é absolutamente humano
e, portanto, aborto não. É o que nós vamos ver na semana que vem, com mais calma, porque tem, né, tem as críticas que são feitas, né, que é a linha defendida pelas igrejas cristãs, e nós vamos ver as críticas que são feitas a essa afirmação e vamos estudar cada uma dessas críticas. Tá certo? Então a gente fica por aqui e a gente continua na próxima semana. Então, para nós encerrarmos, primeiro eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma pergunta. Né? Significa que eu entender tudo ou não entender nada. O professor é muito ruim, né? Mas nós vamos encerrar. Então eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, encerrando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu povo que me ouviu para aprender a tua palavra. Te louvamos também, ó Deus, pela vida do teu servo Ricardo, Pai. Obrigado pela maneira que o Senhor tem usado o teu servo, continua capacitado, que ele possa continuar buscando o Senhor e sendo instrumento nas tuas mãos. Obrigado pela vida de cada um de nós aqui, obrigado pela instrução da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, a compreender a tua palavra, compreender os assuntos tão complexos como este, Deus, nos ajuda, não somente para aplicarmos em nossas vidas, mas também para podermos influenciar outras pessoas à luz da tua palavra. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.